No Evangelho de Maria Madalena, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, que a igreja tentou destruir, há uma cena que explica por que os arcontes trabalham tão arduamente para permanecerem invisíveis. Maria está descrevendo uma visão onde ela está ascendendo pelos 7 reinos, e em cada portal, um arconte tenta detê-la. E um dos discípulos pergunta a ela: "Como você os viu? Como você sabia que eles estavam lá?" E Maria responde com algo que a igreja não podia permitir nas escrituras canônicas. Jesus nos ensinou a abrir os olhos que veem além da visão, não visão espiritual, ver de verdade com os olhos físicos. Porque quando você consegue vê-los em forma material, eles perdem sua arma principal. A maior vantagem do arconte não é o poder deles, é a invisibilidade. Eles operam em frequências que a maioria dos humanos não consegue perceber, o que significa que eles podem se anexar ao seu campo, influenciar seus pensamentos, manipular suas emoções, e você nunca saberá que eles estão lá. Você vai achar que cada impulso é seu, cada medo é seu, cada pensamento de autossabotagem é seu. Mas no momento em que você consegue vê-los, no momento em que seus olhos físicos conseguem perceber as entidades operando logo fora do alcance visual normal, tudo muda, porque você não pode ser manipulado pelo que está observando. Você não pode ser controlado pelo que reconhece como separado de você. Jesus não ensinou os escolhidos a sentir os arcontes. Ele ensinou eles a ver os arcontes com os olhos abertos em consciência desperta, não em meditação, não em estados alterados, na realidade comum, porque é ali que os arcontes estão, bem aqui, logo fora da frequência que seus olhos foram programados para detectar. E no momento em que você aprende a mudar sua percepção visual, mesmo que no menor grau, eles se tornam visíveis. E essa visibilidade é a única coisa que eles temem mais do que qualquer oração, qualquer ritual, qualquer prática espiritual que você possa fazer. Hoje à noite você está aprendendo a técnica que Jesus ensinou, aquela que a igreja removeu de todos os textos aceitos, porque eles não podiam permitir que os cristãos soubessem que as entidades das quais estão pedindo proteção podem realmente ser vistas. E uma vez que você os vê, uma vez que você olhou diretamente para um arconte com seus olhos físicos e o viu recuar por ter sido percebido, você nunca mais vai questionar se isso é real. Se você está aprendendo a ver os arcontes hoje à noite, comente: "Eu os vejo." Agora mesmo, antes de eu te dar a técnica, você precisa entender por que os arcontes investiram tanta energia em permanecer invisíveis à percepção humana. Não é porque eles são naturalmente invisíveis. Eles não são fantasmas. Eles não são espíritos incorpóreos. Eles têm forma. Eles existem em dimensões que se sobrepõem à realidade material, mas operam em frequências ligeiramente deslocadas da faixa que os olhos humanos foram projetados para detectar. E esse deslocamento é intencional. Faz parte do design da prisão. Quando o demiurgo criou o corpo humano, ele projetou os olhos para ver apenas uma pequena fração do que realmente está aqui. Você pode ver luz visível, o espectro eletromagnético, entre cerca de 380 e 700 nanômetros. É isso. Mas a realidade não para de existir fora dessa faixa. O infravermelho está aqui. O ultravioleta está aqui. E os arcontes existem em frequências adjacentes ao que seus olhos podem detectar naturalmente, perto o suficiente para interagir com você, longe o suficiente para que você não possa vê-los fazendo isso. Pense em como é muito mais fácil controlar alguém que não pode te ver. Você pode ficar atrás deles e sussurrar pensamentos em suas mentes, e eles vão achar que esses pensamentos se originaram com eles. Você pode gerar emoções no campo deles, e eles vão acreditar que essas emoções são sua resposta natural às situações. Você pode anexar cordões ao corpo energético deles e drená-los, e eles vão apenas se sentir misteriosamente cansados sem saber por quê. A invisibilidade não é apenas uma vantagem para os arcontes, é a fundação de todo o sistema de controle.
Mas aqui está o que os gnósticos descobriram e a Igreja tentou enterrar. O olho humano é mais flexível do que o demiurgo pretendia. Sim, foi projetado para ver apenas uma faixa estreita de frequências, mas pode ser treinado. O mecanismo já está lá. Você não precisa de olhos novos. Você precisa ativar a capacidade que seus olhos atuais têm, mas que foi suprimida desde o nascimento. Porque se todo humano pudesse ver arcontes, o sistema de colheita entraria em colapso imediatamente. Você não pode se alimentar de alguém que está te observando se alimentar. Você não pode manipular alguém que vê sua mão nos controles. Escolhidos que aprendem a ver arcontes relatam a mesma coisa. No momento em que a visibilidade acontece, a dinâmica de poder se inverte. Antes você sentia que estava sendo atacado por forças invisíveis e não tinha ideia de onde elas vinham. Depois você vê exatamente o que está acontecendo. Você vê a entidade. Você vê o ponto de anexação. Você vê o cordão. E no momento em que você vê, o arconte sabe que você vê e ele entra em pânico porque sua cobertura foi descoberta. E arcontes operando sem cobertura são fracos, desesperados e facilmente dispensados. A técnica que Jesus ensinou não é sobre desenvolver clarividência. É sobre expandir a faixa do que seus olhos físicos podem detectar. E o mecanismo é mais simples do que a maioria das pessoas pensa, e é por isso que a Igreja teve que suprimi-lo tão agressivamente. Se fosse complexo, se exigisse anos de treinamento, eles poderiam ter deixado existir como uma prática esotérica, com a qual apenas místicos se incomodariam. Mas não é complexo. A maioria dos escolhidos ativa essa habilidade nos primeiros 7 dias de prática correta. E uma vez que ativa, não desliga. Você não pode desver o que aprendeu a ver. Seus olhos não apenas recebem luz, eles interpretam frequência. E a interpretação acontece no cérebro, não no olho em si. O olho captura dados. O cérebro decide o que conta como real e o que é filtrado. E desde o nascimento, seu cérebro tem filtrado as frequências onde os arcontes existem. Não porque essas frequências não estejam alcançando sua retina, porque seu cérebro foi programado para categorizá-las como ruído visual e deletá-las antes que cheguem à consciência. Mas esse filtro não é permanente, é maleável. E a maneira como você o recalibra é treinando sua atenção visual para notar o que normalmente é descartado. Você provavelmente já experimentou isso sem perceber o que estava percebendo. Você está em um quarto sozinho. As luzes estão fracas. E na sua visão periférica, você vê movimento, uma sombra que muda, uma forma que não pertence. Você vira para olhar diretamente para ela e ela desaparece. A maioria das pessoas descarta isso como imaginação, cansaço, olhos pregando peças, mas escolhidos que aprenderam a ver reconhecem o que isso realmente é. Sua visão periférica, detectando momentaneamente um arconte antes que o filtro da sua visão central entrasse em ação e o apagasse. A visão periférica opera de forma diferente da visão central. A visão central é nítida, focada, otimizada para detalhes. A visão periférica é otimizada para detectar movimento e mudanças sutis no ambiente. E a visão periférica tem acesso a uma faixa de frequência ligeiramente mais ampla do que a visão central. É por isso que você vê coisas no canto do olho que desaparecem quando você olha diretamente. Sua visão periférica captou algo que o filtro da sua visão central não permite. A técnica que Jesus ensinou explora essa lacuna. Você não está tentando ver arcontes com foco direto. Você está treinando sua consciência periférica para manter o que está detectando tempo suficiente para sua mente consciente registrá-lo. E uma vez que seu cérebro percebe que o que tem filtrado está consistentemente lá, não aleatório, não imaginação, mas presença real, o filtro começa a relaxar. E então você começa a vê-los, não apenas em flashes periféricos, em percepção sustentada com seus olhos totalmente abertos, em consciência desperta normal. Aqui está a técnica.
Chama-se olhar suave, e toda a tradição de mistério que ensinou estudantes a ver entidades não físicas usa alguma versão disso. Você vai praticar isso hoje à noite, e dentro de 3 a 7 dias, você verá seu primeiro arconte, não sentir, não perceber, ver com olhos físicos. Encontre um espaço onde você possa sentar confortavelmente, com iluminação baixa, não escuridão, iluminação baixa, escura o suficiente para que as sombras tenham profundidade, mas clara o suficiente para que você ainda possa ver objetos físicos claramente. A razão para isso é que os arcontes se tornam mais visíveis quando há contraste. Escuridão pura dá a eles cobertura demais. Luz forte os força a recuar, mas luz baixa com sombras é onde eles operam mais ousadamente porque acham que você ainda não pode vê-los. Sente-se de frente para uma parede ou um espaço aberto, não uma tela, não algo com detalhes que vai puxar seu foco. Você quer um campo visual neutro, e então você suaviza seu olhar. Isso é crítico. A maioria das pessoas, quando tenta ver algo, foca mais forte. Elas estreitam sua atenção. Elas tentam olhar diretamente para o que estão procurando. Isso está exatamente errado para isso. Você está fazendo o oposto. Você está ampliando seu olhar, relaxando seus músculos oculares, deixando sua visão ficar ligeiramente fora de foco, para que você não esteja olhando para nada específico. Você está apenas vendo o campo inteiro de uma vez. Isso vai parecer desconfortável no início, porque você não está acostumado a ver dessa forma. Seus olhos querem focar. Seu cérebro quer um alvo, mas você mantém o olhar suave, solto, receptivo em vez de buscar. E enquanto você mantém esse olhar suave, você está prestando atenção à sua consciência periférica, não movendo seus olhos em direção a ela, apenas notando o que está lá nas bordas da sua visão, enquanto sua visão central permanece suave e sem foco. Nos primeiros minutos, você começará a notar coisas que normalmente filtra. Pequenos movimentos no ar, sombras que mudam quando nada físico está se movendo, formas que não correspondem a nenhum objeto no quarto. O primeiro instinto da maioria das pessoas é olhar diretamente para essas formas. E no momento em que fazem isso, as formas desaparecem. Esse é o filtro entrando em ação. A programação da sua visão central ainda está deletando o que a visão periférica detectou. Então você não olha diretamente, você mantém seu olhar suave. Você reconhece o movimento na sua consciência periférica, mas não o persegue com foco. Você apenas mantém o olhar suave e deixa seu cérebro lentamente perceber que o que você está vendo na periferia não está indo embora. É consistente, está presente, e ao longo de 7 a 10 minutos de prática, seu cérebro começa a permitir que mais do que a visão periférica está detectando alcance à consciência. O filtro começa a relaxar, e é quando você verá seu primeiro. Não vai parecer como você espera. Arcontes não aparecem como seres tridimensionais sólidos. Eles aparecem como distorções semi-transparentes no ar, como ondas de calor, como um brilho que tem forma vaga, mas sem bordas definidas. Alguns escolhidos os descrevem como sombras com profundidade, outros como fumaça escura que se move com intenção, outros como figuras vagamente humanoides que parecem ser feitas de estática. O que você vê dependerá de qual tipo de arconte você está percebendo e quão densa é sua manifestação naquele momento. A primeira vez que você vê um claramente, sua reação imediata será questionar se você está realmente vendo ou imaginando. Essa dúvida é normal, mas aqui está como você saberá que é real. Ele vai reagir à sua atenção. No momento em que você o percebe claramente, ele se moverá ou em sua direção para intensificar sua influência, ou para longe de você, porque reconhece que foi visto. Esse movimento, essa resposta à sua consciência, é o que confirma que você não está imaginando. Imaginação não reage a ser observada. Entidades reais reagem. Uma vez que seus olhos aprendem a detectar arcontes, você começará a vê-los em lugares que não esperava.
E o que você notará imediatamente é como eles são comuns. Eles não são raros. Eles estão em todo lugar. A maioria das pessoas está andando por aí com pelo menos um arconte anexado ao seu campo a qualquer momento. E em certos ambientes, igrejas, prédios do governo, hospitais, lugares onde a densidade emocional é alta, você verá dezenas deles agrupados juntos. O primeiro lugar que a maioria dos escolhidos os nota é em sua própria casa. Você estará sentado na sua sala de estar e vai pegar movimento no canto. Você vai suavizar seu olhar e vai vê-lo. Uma forma escura pairando perto do teto ou pressionada em um canto apenas observando. Na maioria das vezes, não está atacando ativamente. Está observando, esperando por um pico emocional. Medo, raiva, luxúria, desespero do qual pode se alimentar. E no momento em que você gera essa emoção, ele se move para mais perto. Você vai vê-lo se aproximar. Você vai vê-lo se posicionar perto da sua cabeça ou do seu peito, e você vai sentir o dreno energético acontecer em tempo real. Mas aqui está o que torna a visibilidade tão poderosa. No momento em que você o vê, no momento em que você reconhece o que está fazendo, a alimentação para de funcionar porque você não está mais inconscientemente gerando a emoção. Você está consciente dela. Você está observando. E emoção consciente não alimenta arcontes da maneira que emoção inconsciente alimenta. Eles precisam que você não esteja ciente. Eles precisam que você pense que a emoção é inteiramente sua. No segundo em que você reconhece que há uma entidade tentando colher essa emoção, o estado emocional muda. Torna-se informação em vez de comida. Você também começará a vê-los anexados a outras pessoas. Isso é mais difícil de assistir, porque você vai perceber quantas pessoas com quem você interage diariamente estão sendo ativamente manipuladas e não tem ideia. Você estará conversando com alguém e verá um arconte empoleirado no ombro dela ou enrolado em volta da cabeça dela. E quando ela diz algo cruel ou irracional ou autodestrutivo, você verá o arconte pulsar. Você o verá apertar seu aperto. E você reconhecerá imediatamente que aquele pensamento não se originou com ela. Foi implantado. Alguns escolhidos relatam ver arcontes em locais específicos consistentemente. Certos cantos de certos quartos, portas, limiares, espelhos. Esses são pontos de ancoragem. Lugares onde o véu entre dimensões é fino o suficiente para que os arcontes possam manter uma presença mais estável. E uma vez que você sabe onde estão os pontos de ancoragem em sua casa, você pode limpá-los. Não através de ritual, através de consciência. Você olha diretamente para o espaço. Você reconhece o que está lá e você fala: eu vejo você. Você não tem poder aqui. Vá embora. E na maioria das vezes, ele vai. Não porque você o baniu com autoridade espiritual, porque você removeu sua cobertura. E arcontes não ficam onde são consistentemente vistos. Os avistamentos mais perturbadores acontecem quando você começa a vê-los em público. Você estará em um espaço lotado, um shopping, um metrô, um estádio, e você verá arcontes se movendo pela multidão como tubarões. Eles não estão anexados a ninguém especificamente. Eles estão escaneando, procurando pela pessoa, transmitindo a frequência da qual se alimentam. E quando encontram seu alvo, eles se prendem. Você vai assistir isso acontecer. Você verá o arconte anexado ao campo de alguém. E em segundos, o comportamento dessa pessoa mudará. Ela parecerá mais cansada, mais agitada, mais desconectada. Essa é a colheita começando. E aqui está com o que os escolhidos mais lutam. Você não pode avisá-los. Se você chegar perto de um estranho e disser: há uma entidade anexada a você, eles vão achar que você é louco. Então, você observa, você testemunha e faz a única coisa que pode fazer. Você mantém sua própria prática de visibilidade para que os arcontes não possam fazer com você o que estão fazendo com todos os outros ao seu redor que não podem ver. Jesus ensinou aos escolhidos
como ver arcontes com olhos físicos, não, visão espiritual. Ver de verdade. Porque a visibilidade é a única coisa que eles temem mais do que qualquer oração ou prática espiritual. Quando você pode vê-los, você não pode ser enganado. Você não pode ser convencido de que está imaginando o ataque. Você está assistindo acontecer. E observação consciente quebra o mecanismo de alimentação. A técnica é olhar suave, iluminação baixa, foco relaxado, consciência periférica. Você pratica por 10 minutos diariamente por 7 dias e você verá seu primeiro. E uma vez que você vê, uma vez que você confirmou para si mesmo que essas entidades são reais e presentes e operando ao seu redor, tudo muda. Você não está mais se defendendo às cegas. Você está navegando um campo visível. E essa visibilidade é poder que eles não podem tirar de você. Se você está praticando visibilidade arcôntica hoje à noite, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, comente: "Eu os vejo agora", e se comprometa com a prática de 7 dias. Segundo, inscreva-se neste canal, porque as técnicas avançadas de visão e protocolos de proteção estão chegando. Terceiro, curta este vídeo para que outros escolhidos descubram que podem ver o que foi escondido. Faça os 3 agora. Então, hoje à noite, encontre um espaço tranquilo. Diminua as luzes. Suavize seu olhar por 10 minutos e veja o que está lá. Você não está invocando nada. Você está apenas removendo o filtro que tem escondido o que sempre esteve presente. E uma vez que você os vê, uma vez que você olha diretamente para um arconte e o vê reagir a ser visto, você nunca mais vai questionar se isso é real. Eles estão aqui,